Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola. Tô aqui com a minha edição do Notícias do Dia do Fim de Semana. Referência e informação da grande Florianópolis, preço R$1,80. Tá barato, hein? Vou mostrar aqui a capa pro Anderson Toledo, ele que anda meio triste porque o Colorado, time do coração, perdeu ganhou, mas perdeu, né? Conseguiu a vitória contra o Grêmio, mas não avança. Ganhou, mas não levou, como disse Fábio Machado. Todo o conteúdo que tá aqui na edição impressa, se você não tem aí na sua cidade o ND, não tem problema, porque tem o ND Online, muito mais os assuntos aprofundados aqui. Ó, ato em Florianópolis reúne manifestantes a favor e contra o ex-presidente Lula, foi agora de manhã, aliás, está acontecendo. Conheça a história de quem faz humor em Florianópolis, estou vendo aqui o Mané Darcy, o Cuica e a Maricotinha ali na ponta. E as informações do esporte também, tem Avaí, tem música, enfim, tudo que está aqui dentro na edição impressa, muito mais aprofundada, muito mais riqueza de detalhes na versão digital do Notícias do Dia. E todo dia, né, o Fábio Machado assina uma coluna na última página do jornal, trazendo aqui o quadro Memória, com fotos de personagens, histórias, locais, fatos que marcaram o esporte catarinense. Fala um pouquinho da foto de hoje. Aliás, hoje tem duas fotos legais, não sei se o Anderson consegue pegar. A foto Memória, ele vai falar já, mas tem essa fotinha aqui em cima, aqui, ó, Dr. Fernando Bastos. Eu tô com a mão em cima, não? Não, tá legal. Dr. Fernando Bastos, que compôs aí o hino do Avaí, e Fernandes, hoje gerente de futebol do Figueirense, mas que foi ídolo com a camisa da equipe. Esse encontro aconteceu ontem no mercado, no aniversário de Floripa. Já a gente vai falar mais sobre o aniversário da capital. Fala da foto agora, Fábio. Bom, a foto é muito legal. A gente foi lá em 1956, um álbum de figurinhas, né? Os craques do futebol brasileiro. E aí tinha alguns times e entrou também a seleção de Santa Catarina. Então ali na primeira linha nós temos o Mosma, que era goleiro do Carlos Renault, bicampeão estadual. Depois nós temos ali do lado o Antoninho, do Operário de Joinville. Ivo, do Carlos Renault. E finalmente ali à direita, Braulio, zagueiro do Avaí, que também teve passagem pelo Figueirense. Ali no meio nós temos o Valério Matos, né? Paula Ramos, depois foi campeão pelo Paula Ramos em 59. Bequinha, que jogava no Curitiba. Petruski, do Carlos Renault. E Esnel, que também era do Carlos Renault e também teve passagem pelo Internacional de Lages. E embaixo nós temos o Gaivota, do América de Joinville. Teixeirinha, para muitos, um dos maiores craques do futebol de Santa Catarina, do Carlos Renault. Saul Oliveira, o Saulzinho, o maior artilheiro da história do Avaí. E, finalmente, Hélio Olinger, treinador. Tá aí, seleção de Santa Catarina de 1956. Que legal, eu falei que a gente ia falar sobre o aniversário de Floripa, né? Hoje tem resenha 147 e Cleiton Ramos não tem um, mas sim dois convidados especiais. Aproveitando que ontem foi o aniversário da capital, dois personagens que têm tudo a ver com Avaí e Figueirense. Hora de colocar o cinto de segurança, organizar aqui o espelhinho retrovisor e acelerar. Hora de resenhar no Fiat. Olá pessoal, tá todo mundo pronto aí? Pois é, já deu para perceber, no ar mais um Resenha 47 e hoje será muito, mas muito especial, com o cartão postal da cidade ao fundo. Claro, o Resenha não ia ficar de fora do aniversário de Florianópolis, não é verdade? Por isso a nossa partida será dada daqui. E vamos contar um pouco sobre a história de Figueirense e Avaí. Dois grandes do futebol de Santa Catarina que fazem parte da cidade de Florianópolis. Essa rivalidade... Ainda o Carlos Roberto saiu, o Gilson, será um gol sensacional se ele faz. A bordo do nosso Resenha 47, personagens importantes. O treinador que mais comandou clássicos. O jogador que mais atuou em um duelo de Avaí e Figueirense. Vem comigo. São dois senhores do futebol de Florianópolis. O Figueirense tem 2 anos a mais. Foi fundado em 1921, na Figueira da Padre Roma, que ajudou na escolha do nome do time. O Avaí surgiu em 1º de setembro de 1923. No começo tinha um H no nome, uma referência à Batalha do Avaí na Guerra do Paraguai. Depois a letra foi retirada. O primeiro clássico aconteceu em 1924, no Adolfo Konder. Vitória do Figueirense por 4-3. A rivalidade só aumentou nos últimos anos, e principalmente as polêmicas. Dalmo Bozano foi o árbitro que mais apitou esse duelo, 41 clássicos. O que é um recorde mundial, um árbitro apitar tantos clássicos assim, entendo que seja. Era um prazer
uma responsabilidade, uma expectativa que se criava. A gente ficava ouvindo semana de clássico, quem apita, quem apita, quem apita. Eu sei que é, sem sombra de dúvida, uma das coisas que tem uma repercussão enorme, que é uma coisa que mexe com, na pior das hipóteses, aí 70%, 80% da população de Florianópolis. O clássico, na realidade, é um lenitivo para que o povo se esqueça dos seus problemas. Depoimento de quem mais disputou clássicos, hein? 75 clássicos, uma marca que dificilmente será alcançada. Você imagina Florianópolis sem Avaí Figueirense, Badu? Não. Porque é uma semana inteira falando nesse Avaí, nesse Figueirense, são palpites, opiniões, discussões, esse ganha, aquele perde. Então o clássico serve até para que haja um esquecimento dos problemas particulares que as pessoas têm. Ô Badu, defina Florianópolis no dia de hoje e fazendo uma ligação com o Avaí Figueirense. Olha, eu não sou muito bom nisso, mas assim, ó, Florianópolis, a gente não dá tanta importância como nós deveríamos dar para a nossa cidade. A gente só valoriza quando a gente viaja, quando a gente vai fora, e a nossa cidade é linda, maravilhosa. O que representa Florianópolis na vida do senhor? Essa cidade que está completando mais um ano de fundação, o senhor que mais dirigiu clássicos. A Florianópolis é a minha capital, né? Começar a falar muito até me emociono. Porque Florianópolis, eu estudei aqui, eu trabalhei na Assembleia Legislativa aqui quando meu irmão foi deputado. Depois eu vim dirigir aqui o Figueirense, dirigi o Avaí. Num pedacinho de terra. Um pedacinho de terra perdido no mar. Jamais a natureza. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto para cantar. Eita, Zininho! Um pedacinho de terra. Meu amigo, morava aqui onde eu nasci, no Abrão. Zininho? Já nos deixou. Zininho, né? É, do Zininho. Do Zininho, o Zininho. Conheci o Zininho. Fui parceiro do Zininho na noite, às vezes. Opa, como assim? Porque quando eu vim pra cá, Parceiro de noite, boêmio mesmo? Quando eu trabalhei na Assembleia aqui em Florianópolis, eu comprei o Plaza, que era uma boate social. Isso. É mesmo? O Plaza que fica embaixo do Cine São José. Sei. Antigamente era uma boate social. Olha. Agora era boate, cabaré não, a boate da sociedade. E às vezes o Zininho ia lá e dava o tom da voz dele, de cantava, porque o Zininho era um artista, né? E eu conheço alguns que vieram aqui tomar dessa água e não saíram jamais. E nesse quadro, a história de Floripa, que tem Avaí Figueira, esse camarada aqui não podia ficar de fora, porque ele é o atleta que mais disputou clássicos, João Carlos Balduino, o meu amigo Badu, que eu chamo de amigo mesmo. Claro. Esse é fera. É isso aí. Prazer, a Badu. recíproca é verdadeira. Seu Lauro, quero dizer que foi um prazer imenso entrevistar o senhor nesse aniversário de Florianópolis. O senhor faz parte dessa história de Floripa. Afinal de contas, o senhor é o técnico que mais comandou clássicos em Santa Catarina. Eu acho que sim. E essa marca ninguém tira do senhor. Eu acho que não. E o senhor que tem o apelido de bruxo, pode fazer qualquer bruxaria que ninguém tira isso do senhor, seu Lauro. Obrigado de coração, hein? Obrigado também, mas não vou fazer bruxaria não, tá tudo bem. Que legal, olha só que legal. Bruxo, Lauro Búrigo e Reizinho Badu. Não sei qual é o carro que o seu Lauro tem, mas o Badu tem um carrão daquele esportivo. Pena ali no sem ar-condicionado no Fiat 147. Tem um carrão ali, o Anderson está me alertando o carro do Badu aqui. Penou um pouquinho, suou um pouquinho o Baduzinho ali no Fiat sem ar-condicionado, mas valeu, que papo bom. Que resenha boa, né, Fábio? Muito legal, né? Falar, o Balduino é nosso, né? É da cidade, então a resenha é ótima, ele sabe o que fala. E o Lauro Búrigo, para quem não sabe, ele teve uma carreira vertiginosa, né? No final dos anos 60, 70, ele praticamente enfileirou conquistas de títulos e era sempre aqui, né? Se adaptou à cidade. Eu lembro nos anos 80, Figueirense está mal, vai lá e contrata o Lauro Búrigo. Aí o Figueirense dava uma reagida, afastava o Lauro Búrigo e trazia um treinador de fora. Então, muito legal essa resenha, duas figuras da nossa cidade, apesar do Lauro Búrigo não ser daqui. O Lauro Búrigo é de Cocal, ali próximo à região de Criciúma.
Legal. E um abraço pro Cleiton Ramos, né, e pro Anderson Toledo, os idealizadores aí do Resenha 147. Olha só, já que a gente falou no Cleiton, ele manda uma mensagem pra gente. Dr. Mário Bertoncini, procurador do TJD, vai analisar as imagens do jogo Jack Figueirense, a gente falava há pouco sobre essa partida, para ver se acha na leitura labial o Weber falando aquilo para o André Luiz, atacante do Figueirense. Agora vai lá na rádio e fala do pênalti que eu dei, teria dito o Weber para o André Luiz. O André ainda relatou que no jogo entre Figueirense e Tubarão, o Weber apitou no Scarpelli e o André reclamou que o Weber não deu 3 penalidades. Vai dar mais um pano para manga. Aliás, Dr. Mário Bertoncini, é um papo legal para a gente convidar e trazer aqui no Clube da Bola para bater papo, sabe tudo sobre as leis que regem o futebol, as regras. Quando saiu a primeira citação e não estava o Pereira, eu conversei com o Dr. Mário César Bertoncini e depois ele falou que avaliou com calma as imagens, foi onde ele acabou citando o Pereira. E eu sei, ele é meu amigo particular, então eu sou muito suspeito, mas ele sofreu algumas injustiças, né? E o Dr. Mário César Bertoncini não é isso, ele é um cara correto, elogiado por todos os advogados dos outros clubes e pode ter certeza, quando ele age pela lei. A camisa ali é o que menos importa, puro profissionalismo e seriedade. Legal. A Chapecoense embarca logo mais com destino a Brusque para a 16ª rodada do Campeonato Catarinense. Se vencer, o Verdão garante a final do estadual em casa em Chapecó. Mas para isso o técnico Gilson Kleina deve trabalhar bem o esquema tático do time por causa da ausência de muitos jogadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o número de atletas que ficarão de fora do confronto contra o Brusque no Augusto Bauer, domingo às 4 da tarde. 6 deles, sendo Apodi, Perotti, Fabrício, Arthur Caíque, Nadson e Osman, estão entregues ao departamento médico. Por causa da queda do efeito suspensivo, Bruninho também ficará de fora, assim como Wellington Paulista, pelo excesso de cartões amarelos. Com tantas baixas, Gilson Kleina precisou promover algumas mudanças para a próxima partida. O Vinícius fez 25, 30 minutos no ano e de repente a gente pode fazer a estreia do Juninho, né? Então a gente tem o Guilherme, você mesmo frisou, né? A ausência do Arthur e a ausência do Hélito e com essa lesão do Osman e agora com a queda do efeito suspensivo do Bruninho, a gente reduz. Nós temos 2 treinos, eu vou fazer 2 situações ali, penso em a gente não descaracterizar o que a gente vem fazendo e ao mesmo tempo a gente pode trabalhar no 4-4-2. Sobre encarar o Brusque, que vem de uma derrota, mas com sede de gol, Kleina afirma que mesmo com algumas ausências, o grupo chegou onde chegou classificado para a final do estadual, por ser uma equipe aguerrida, e vai com tudo para enfrentar o adversário, inclusive com foco no meio de campo e no ataque. Até porque, afinal, vai exigir muito dos atletas. Até agora, por todas essas lesões, todas essas modificações, o que delineou nesse trabalho que está sendo desenvolvido é a força do grupo. Então a gente vai contar com isso até o final. Nós temos algumas situações que nós temos que estar atento, né? Então é claro que se houver um risco de ter uma lesão e agravar, a gente não ter jogadores importantes nessa reta final, aí é claro que a gente ou leva para ficar no banco ou fica tratando, né? Então isso vai passar também por uma avaliação minuciosa da fisiologia, da preparação física e, claro, do departamento médico. Já o Galo do Oeste, depois do empate em 0-0 com o Inter de Lages, se prepara para encarar o Jack, 4º colocado da tabela. O jogo também acontecerá no domingo às 6 da tarde em Concórdia. O time, atual lanterna da competição, terá que correr atrás do prejuízo para fugir do fantasma da Série B do Catarinense. Vamos fazer o seguinte, vamos de novo para o oeste do estado conversar com o Badá. Para saber o seguinte, Badá, Gilson Kleina tem substitutos para todas essas ausências? E qual seria, ou melhor, qual será a mais sentida pelo torcedor? Olha, Mancha, a gente viu ali na matéria do Diego Antúnio que são 8 desfalques, aumenta para 9, porque o Márcio Araújo também não viaja. Também pegou mal na bola aí, sentiu uma lesão e também está fora
desse jogo contra o Brusque, né? Então, é um problema que a Chapecoense tem convivido, todos os clubes, né, passam por esse tipo de situação. Só que na Chapecoense esse ano aqui, vou te contar uma coisa, a zica tá braba. Eu acho que é olho gordo do seu Juca Miguel, porque não é possível se machucarem tanto assim. Toda hora, sai um do departamento médico, entram dois. É sempre assim. Então, tá complicado. Eu acho que é o olho gordo desse aí, ó. Esse aí que tá metendo os olhos gordos aqui, porque é muita lesão. Mas tem que saber conviver. Os outros times também têm esse tipo de problema. E a Chapecoense tem grupo, né? Tem grupo. Daí, que nem diz o Juca Miguel, pelo investimento, porque é time de Série E, porque é isso, porque é aquilo. Então, tem que saber conviver com essas ausências. Aí o time tem mantido, né, um nível de regularidade e os resultados, né, que é o mais importante. Hoje está 6 pontos na frente do Figueirense. Então, tem ausências aí que são muito sentidas. O Apodi, né, na lateral direita, o Eduardo está substituindo o Apodi, mas não é assim com aquela intensidade, principalmente no ataque. Às vezes o Apodi faz muita falta no apoio pelo lado direito. Na zaga não temos problemas com a ausência do Fabrício Bruno. Não sei se volta. Ele e o Apodi, eu acho que não voltam ainda para esse campeonato aqui, não sei. Talvez lá para a final pode ser, mas, né, vão ter que se recuperar rapidamente aí, porque já faz tempo que eles estão no DM. Então a zaga está dando conta do recado, com o Thierry também com o Nery Barreiro. Na lateral esquerda, o Bruno Pacheco voltou muito bem. Volantes, tem um monte de volantes. O problema é no ataque, né? No ataque que as dificuldades são maiores. Amanhã deve jogar o Guilherme e o Vinícius, que estreou no meio de semana. Tem que saber conviver com esse tipo de situação aí. Bola pra frente e vamos ver o que acontece. Quero mandar um abraço também do doutor Mário Bertoncini. Tive o prazer de conversar com ele algumas vezes e dá para ver que é diferenciado, né? Um cara muito sério, um cara de muita credibilidade. Um abraço para o doutor Mário Bertoncini. E só quero fazer um registro, que a Chapecoense também foi beneficiada em 2 jogos. Foi beneficiada em 2 jogos pela arbitragem. Contra o Joinville foi beneficiada, naquele gol lá do Grampola que a arbitragem marcou impedimento. E domingo passado foi beneficiado contra o Tubarão. Estava 2-0, o jogador do Tubarão fez um gol, o Marcos Vinícius, e era posição legal. Foi beneficiada, a Chapecoense foi beneficiada em 2 jogos. Mas aí o presidente do Tubarão virou no bicho. Nosso amigo Luiz Henrique, né, que é presidente da Associação de Clubes, depois do jogo virou no bicho. Contra a arbitragem, ligou pro Marco Antônio Martins, isso ele diz na entrevista coletiva, ligou para o presidente da federação, né, reclamando, diz, eu vou dar entrevista e vou meter a boca no trombone. E fez. Entrevista de 7 minutos reclamando da arbitragem. Surtiu efeito, né, presidente? Surtiu efeito, o Fábio falou ali. Contra o Brusque, 3º gol, bola bem ajeitadinha com a mão, né, do seu atacante. Aí eu não vi entrevista sua para reconhecer o erro contra um clube que é afiliado à sua associação. Ou seja, quando é contra mim, eu reclamo. Agora, se for a meu favor, eu fico bem quietinho. É isso aí. Ó, primeiro eu quero dizer o seguinte, nisso tens toda a razão, né? Isso é normal. Geralmente reclama-se quando é contra, né? Aí quando é beneficiado, eu nunca vi um presidente chamar no microfone e dizer assim, ó, nós fomos beneficiados, deram um pênalti pra gente que não existiu. Então tá feita. Só que eu não tô aqui defendendo o Luiz Henrique não, tá? É que o Luiz Henrique já tinha sido prejudicado um jogo antes contra o Criciúma, naquela penalidade. Então talvez ali tenha sobrecarregado, né, todas as situações. Agora ele está no direito dele, né? Ele está no direito dele, defendendo o seu time. Sobre as ausências, Obadá, vai ser interessante a final do Campeonato Catarinense, porque nós vamos ter a Chapecoense com muitas baixas, né, no elenco, e o Figueirense também, viu? Figueirense já perdeu 4 jogadores para esse campeonato. Ele já perdeu o zagueiro Kleberson, perdeu o Betinho, perdeu o Betinho volante, perdeu o João Paulo e perdeu o Felipe Amorim. E atenção, hein? Maicon Leite, tá? Eu tô trazendo aqui a informação, tá preocupante aí a situação também do Maicon Leite. Seria 5 jogadores. Isso é bom. É bom, é? E aí é bom porque não é tu que tá lá no DM. E aí o que acontece? Oi? Os outros não. Os outros tudo meia boca. É? Então tá. Então assim, ó, eu acho... Mas o Maicon Leite é bom. Já que tu falou da maior perda da Chapecoense, pra mim a maior perda do Figueirense é o volante Betinho. É um jogador que vinha jogando bem, um jogador que fazia uma boa proteção de zaga, fazia uma interessante passagem do meio de campo, fazia aquela chamada transição. Agora é isso aí, o elenco tem que ser grande, né? Você não tem que ter um 11. Eu já vi muito time perder campeonato porque tinha 11. E já vi time ganhar campeonato porque tinha 22. E vai ser interessante ver esse confronto aí de muitos desfalques. Olha, legal. No norte do estado a semana foi importante. Depois da vitória diante do Figueirense, o Jack voltou a respirar e até a sonhar aí numa boa sequência da temporada. Foi uma semana de vitória para o tricolor. Jogando em casa contra o vice-líder do Catarinense, venceu de 1-0.
A chance veio aos 12 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Nogueira, que já havia recebido o cartão amarelo, cometeu pênalti e foi expulso da partida. Rafael Grampola cobrou e fez esse golaço, o 30º do artilheiro pelo Joinville. Aí foi só segurar o jogo e comemorar. Mas o fim do clássico também foi marcado por confusão. Começou com provocações entre torcidas e piorou depois que um torcedor do Jack pulou a grade da arquibancada e tentou retirar a faixa da Gaviões Alvinegros. A Polícia Militar e os seguranças conseguiram controlar a situação. Com a vitória, o Joinville quebrou a invencibilidade do Figueirense, mas alcançar o título só por um milagre. Ele permanece em quarto na tabela com 21 pontos. O próximo desafio agora é enfrentar o Concórdia. O adversário é o lanterna da competição, mas o tricolor tem vários desfalques que podem comprometer o sistema defensivo. A zaga está sem o Alisson e Bruno Aguiar, suspensos. Evaldo e Lázio continuam afastados pelo departamento médico e ainda são dúvida. Grampola, o artilheiro, nem participou do treino, sentiu dores na coxa direita. Por sorte, o meia Murilo Rangel estará de volta, depois de cumprir suspensão. Independentemente disso, valorizar aqueles atletas também que vão passar a ter condições e possivelmente iniciar a partida, né? E é para isso que a gente trabalha, não tem que pensar só em 11 atletas, mas sim em um elenco. E aqueles atletas que não tiverem a possibilidade de jogar, a gente está tentando fazer um trabalho para que todos tenham essa possibilidade. A última vez que o Jack enfrentou o Galo foi na 7ª rodada do Catarinense. Ganhou de 1-0 jogando na Arena. Agora, o confronto é fora de casa, no estádio Domingos Lima, em Concórdia. Os treinos e os 3 jogos que o Jack tem pela frente já servem de preparação para a Série C. O técnico aproveita para analisar o elenco e decidir quais peças vai mexer para essa próxima etapa, que já começa em 20 dias. Tentar diminuir os espaços do adversário, tentar jogar de uma forma encurtada, independentemente se em linha baixa ou em linha alta, mas não deixar o adversário ter espaços a partir do momento que a gente definir o nosso setor de marcação e estar muito preparado para essas bolas no jogo aéreo, né? Tá aí, matéria da Anne lá de Joinville. Vamos para o norte do estado conversar com o Juca mais uma vez? Para o Juca analisar para a gente esse primeiro momento, esses primeiros dias de trabalho do Matheus. A estreia foi bem, né, com vitória. A estreia foi bem, Mancha. O Joinville venceu. Claro que a gente tem que falar do contexto do jogo. A gente viu essa pedrada do Jorge Henrique no travessão. O Jorge chuta muito bem a média e longa distância. A gente percebeu aquele gol que ele fez contra o Avaí. Mas foi um jogo bem equilibrado aqui na Arena. Uma pena. Eu acho que seria um jogo extremamente bom de se assistir. Talvez um dos melhores que a gente ia ter esse ano, porque eram duas equipes que se propunham a atacar, principalmente, mas infelizmente o Weber alterou e influenciou. E eu sempre digo aqui, a gente torce, mas não distorce. Tem que falar quando é contra, mas também quando a influência é a favor. Não viajou o Grampola, o Joinville vai ter muitos desfalques no sistema defensivo. Não joga o Bruno Aguiar, expulso de forma injusta também pelo Weber Roberto Lopes. O Alisson está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Evaldão da Massa está no departamento médico. E pode ser que o Renan Teixeira seja improvisado como zagueiro. O Lázio, que apresentou um desconforto muscular na perna esquerda, viajou com a delegação, mas ainda é dúvida. Na lateral direita, o Helder não aguenta, até porque, né, gente, bateu bastante nessa tecla. O Joinville não fazia academia, o Joinville não fazia suplementação alimentar e agora começa a vir as consequências. O Joinville, né, meus amigos, foi o primeiro clube dos ditos grandes de Santa Catarina a iniciar a preparação, a pré-temporada. E agora vai ter que, em março, fazer uma outra pré-temporada, porque o Joinville largou de mão aí da preparação física. Então, Rafael Grampola sentindo, o Helder está completamente desgastado, o Dick também está muito cansado e deve jogar por ali improvisado até o Breno, que é meio campista. O meio campo também entra o menino Cadu, que voltou da Linense, vai fazer a dupla de volantes com o Eduardo Persson. No lado esquerdo o Martson, que foi o menino que causou os 2 cartões aí do zagueiro do Figueirense, e lá na frente joga Marlisson na vaga de Rafael Grampola. E eu gosto porque o Joinville já não tem mais chances no estadual, então vamos testar.
Vamos colocar o André Balmer no sistema defensivo pra gente ver, serve ou não serve pra Série C? Testa o Renan Teixeira, serve ou não serve pra Série C? Tem esse menino Breno, tem o Cadu, tem o Marlisson, porque agora é hora de usar esses 3 jogos do estadual pra ver quem serve ou quem não serve pra Série C. Só pra vocês terem noção do buraco que está o Joinville financeiro, William Barbio, que jogou acho que 75 minutos com a camisa do Joinville, entrou com uma ação, ganhou a ação do Joinville de 350 mil reais, Mancha, e pediu o bloqueio de todos os bens do Joinville. Então, para vocês verem a situação. O que eu quero dizer com isso? O Joinville não pode mais errar em contratações porque vai ter muito pouco dinheiro para investir no segundo semestre na Série C, que é o principal objetivo do ano. Legal, Juca. Daqui a pouquinho você volta e uma pergunta para você. A gente vai falar da seleção brasileira. Essa semana, a seleção apresentou a camisa para a Copa do Mundo da Rússia. E nosso camiseteiro de plantão, colecionador Marcelo Nunes, analisa pra gente. Os 2 kits, foram apresentados pela fornecedora norte-americana do Brasil. Primeira camisa tem um tom de amarelo mais nítido. Segundo a empresa, a explicação é para lembrar a seleção da Copa de 70, com um tom mais vivo aí do amarelo. As últimas camisas da seleção brasileira de futebol tinham um tom de amarelo mais clarinho. Essa não, ela tem um amarelo bem forte, uma cor muito bonita, muito vívida. E apenas o logo da fornecedora e também o detalhe da gola em verde. Atrás, ela tem umas ranhuras na camisa, que também é um padrão da fornecedora. Todas as outras seleções que recebem camisas dessa marca têm esse detalhe, Dá aquele tchan a mais na camisa do Brasil. A camisa número 2, o uniforme azul da seleção brasileira, tem em destaque uma estrela, aí destacando as conquistas da seleção brasileira ao longo de toda a história, Geralmente no uniforme número 2, a fornecedora, digamos, ousa mais, e dessa vez, na camisa do Brasil para a Copa, não foi diferente. Mancha e amigos, gostaram da camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2018? Eu, sinceramente, gostei dos 2 modelos, A um bem tradicional, inclusive lembrando a Copa de 70, e a 2, aí sim as empresas geralmente têm aquela liberdade de fazer algo um pouquinho mais diferente. Mancha! O Canarinho ali tá nervoso, cara, nervoso o Canarinho. Gostei da camisa, encontro poucas mudanças, em relação às outras. Sempre são detalhes e tal, mas tá bem salgada, hein? Aquela que o jogador usa, a modelo futebol mesmo. Essa que o Thiago tá usando, que o Neymar apareceu ali, o Coutinho, R$450. Uma versão um pouco mais comum, que é um pouco mais larguinha assim, uma original, lógico, R$200, 200 e pouquinho. E daí tem as versões em azul, outra de passeio, Daí o preço varia um pouco mais. Essa aí, ó, que a gente viu o Neymar, que a gente viu o Thiago, o Coutinho, quase 500 conto. Gostou da camisa, mas tá cara, tá salgada. Não, tá muito salgado. Esse valor aí, será que vem o passe do jogador junto? Quero saber, Vem o passe do jogador, tu compra também o atleta, é muito salgado, Eles fizeram até uma 3 linha ali para tentar ser um pouco mais popular. Mas da camisa eu gostei talvez esse resgate do amarelo, da Copa de 70. A gente sempre tem aquela memória dos gols. Muito legal. Vamos lá pro oeste do estado para perguntar a opinião do Badá, que ele é o entendido especialista em moda aqui do programa, saber se ele curtiu a camisa da seleção. Mas tá cara, Badá? Pra presentear a sobrinhada lá não dá, Mas, homem do céu, 450 conto, eu compro um barril de chopp, 10 quilos de costela. Fico tarde inteira comendo churrasco, tomando chopp. Não, podem vender para quem quiser. Para mim, com meu dinheiro, eles não vão pegar R$450 por uma camisa de seleção, mas aqui para eles, ó. Não, a camisa é bonita, só que esse preço aí totalmente fora da realidade, tá de brincadeira, Que é isso. Legal, Badá. Vamos saber a opinião do Juca. Juca que é bastante ligado também no futebol internacional, nas seleções, chega essa época de uma competição grande como a Copa do Mundo, tá todo mundo lançando a sua camisa, algumas com mudanças radicais, a do Brasil não, nem tanto, O amarelinho, detalhe em verde, em azul. Eu tive cuidado, Mancha, aqui em Joinville tem uma empresa que fornece o tecido, esse tecido elastano, que puxa, para essas empresas, inclusive para a empresa que produz o material do Joinville, do Brasil, da seleção brasileira. E os caras garantiram que a tecnologia que você mais utilizar numa camisa, que puxa, com esses detalhes, a camisa não vai custar mais do que R$90 para a empresa. Essa camisa de jogo que eu tô falando, que os caras estão vendendo aí 450 pila. Mas aí o cara quer aproveitar a fase boa do Neymar, quer aproveitar que o Tite tá aí, que é um técnico da nova geração, que tem Felipe Coutinho com o cabelinho pro lado, parece o Marcelo Nunes. Aí os caras vão lá e tocam a faca. Ô, cara,
450 pila uma camisa de jogo, isso é um roubo, na boa. Eu sou apaixonado pela seleção brasileira, mas infelizmente, 450 reais numa camisa de jogo eu não vou pagar. Aí se o Brasil depois, Mancha, não leva o Hexa, a gente vai encontrar essa camisa aí por 150. Pode anotar, mas 450 eu tô com o Badá e tô com o Fábio. É um roubo. Legal, Juca. Sempre penso naquele pai, né, que tem 2, que tem 3 filhos, vai começar a Copa do Mundo, fãs do Neymar, fãs do Coutinho, querem uma camisa da seleção, como é que o pai faz? Olha, um rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais esporte, mais futebol aqui no Clube da Bola, é bem rapidinho, não sai daí não.